salão ao lado, do corredor, a todos que nos escutam, o meu muito boa noite. É sempre uma alegria, é com muita satisfação que estamos em Macaé. Essa cidade tão bonita, essa cidade tão aprazível, e desde já agradecendo a cada um de vocês, agradecendo a acolhida de Jorge Filho e de Jorge Pai, e rogando aos nossos benfeitores espirituais, rogando a Jesus de Nazaré e a Francisco de Assis, possam envolver a cada um dos nossos corações e nos manter em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Para as nossas reflexões da noite, um sentido para a vida. A nossa vida possui um sentido? E possuindo a nossa vida um sentido, que sentido, que objetivo temos dado à nossa existência? É de comum sabença que, quando conseguimos empregar um norte, empregar um sentido, um objetivo à nossa existência, conseguimos viver mais, viver melhor, conseguimos ter paz do corpo e paz de espírito. Para iniciar então as nossas reflexões, com ou sem PowerPoint, tanto faz, uma história ocorrida nos Estados Unidos da América do Norte, onde um grande psiquiatra de nome Milton Erickson, certa vez foi chamado a tratar o caso de uma mulher que sofria de grave processo depressivo. Era uma mulher que não saía de dentro de sua própria casa, reclamava de tudo, reclamava de todos. Para ela a vida não tinha sentido algum, a vida não tinha valor, não tinha colorido, e os familiares, já temerosos da vida desta senhora, já não sabendo mais o que fazer com ela, resolvem contratar o doutor Milton Erickson, agora sim. Resolvem contratar o doutor Milton Erickson para poder acompanhá-la. Ele que era psiquiatra, mas igualmente era um grande psicólogo, um grande conhecedor de gente, de almas. E logo da primeira vez que ele foi à casa desta senhora, ao abrir, ele se deparou com um ambiente escuro, com um ambiente onde todas as janelas encontravam-se fechadas. Ele deparou-se com muita bagunça dentro de casa, com muitas cartas por sobre a mesa, e aquela senhora encontrava-se naquele aposento, naquele cômodo da casa em que os depressivos mais gostam. Qual é, pessoal? O quarto. Lá estava a senhora em seu quarto, deitada por sobre a sua cama, ao que o médico adentrou e começou a conversar com ela. Eu posso te ajudar, mas para que eu te ajude, é preciso que você se ajude primeiro. Não muito diferente de como os médicos conversam ou procuram nos tratar nos dias de hoje. E ela, ao abrir a sua boca, ao iniciar as suas considerações, começou a desfiar um rosário de reclamações. Ah, doutor, eu detesto a vida. Nada para mim tem sentido, doutor. Ah, eu não vejo graça em sair de casa, em sequer sair deste quarto. E o médico foi puxando conversa, e as pessoas são interesseiras, só pensam nelas próprias. Nenhuma, doutor,
gosta de pensar no próximo, ver as coisas como deveriam ser vistas. E a mulher reclamou, e o médico começou ali um tratamento com aquela senhora, que envolvia não só a parte medicamentosa, com remédios que pudessem recompor-lhe a bioquímica cerebral, mas através do trabalho da psicoterapia, onde pudesse entender as razões profundas das queixas, das angústias daquela paciente. E ele começou em visitas semanais, às vezes 2 vezes na semana. E um dia, numa de suas visitas, ele notou algo que poderia ser uma grande proposta terapêutica para a vida daquela senhora. As violetas. Aqui também temos flores. Ele percebeu que na casa daquela senhora, nada obstante as janelas fechadas, o sol não entrava, muita bagunça, muitas cartas, correspondências sobre a mesa, haviam muitas flores, haviam muitas violetas, e ele: eu hei de encontrar um sentido para a vida desta senhora, e hei de recuperar a sua saúde física, a sua saúde mental, dando a ela ou devolvendo-lhe o prazer dentro daquilo que ela mais gosta, as flores. Na conversa daquela tarde, ele: e aí, como você está? E como costumeiramente ela respondia: pessimamente mal, doutor. Aliás, eu não gosto do senhor. Quando o senhor vem até esta casa, eu já me agito. Lá vem aquele chato me fazer perguntas, querendo saber de coisas que eu não gosto de conversar com ninguém. Mas o médico foi perspicaz e lhe disse: curioso, a senhora não sai de casa, nem muito menos levanta da sua cama, mas tem as mais belas flores na sua mesa, na cabeceira da sua cama e em lugares estratégicos da sua casa. Ela então responde: doutor, se não fossem essas flores, eu já teria morrido. Se não fossem as minhas violetas, doutor, eu já teria partido desta, sei lá, se para melhor ou para pior, respondia a mulher, vítima da depressão. E o doutor então lhe disse: pois é, então a sua vida não é nem tão triste, nem tão ruim quanto a senhora acha ou a senhora fala. A senhora gosta de flores, de plantas, de violetas. Ah, doutor, eu amo as minhas flores, eu converso com elas, doutor. Você acredita que o ser humano pode conversar com flores? E como era um médico bastante acostumado aos problemas humanos e em recuperar pacientes, ele diz: eu não só acho, eu tenho certeza. Ah, doutor, o senhor já está até me parecendo um cara legal. Pois muito bem, doutor, eu me abaixo e converso com as flores, e elas parecem que conversam comigo, elas interagem comigo. Ah, doutor, se não fossem as flores. Pois muito bem, a senhora diz que a sua vida é triste, que não tem sentido de viver, que não quer levantar da cama, mas ama as flores. Eu vejo na sua mesa muitas correspondências. O que são aquelas correspondências? E a mulher respondeu: doutor, são convites de parentes chatos, que me chamam para ir à igreja, que me chamam para passear,
que me chamam para jantar, e a senhora o que faz? Muitos deles eu atiro ao lixo, outros tantos eu rasgo, mas a maioria eu deixo em cima da mesa. E o médico, eu percebo, porque estão amontoadas muitas correspondências e vão ali ficar, eu não vou tirar. O médico então propõe-lhe uma providência. Eu então lhe sugiro: você não gosta da vida nem das pessoas, mas ama as flores, ama as violetas. Então, passe a abrir as correspondências, passe a lê-las, e as pessoas que te convidam para fazer alguma coisa, você diz que são pessoas chatas, mas podem ficar melhores se tu ofertar a essas pessoas aquilo que você mais gosta, dar de uma de suas violetas para uma delas. E por que, doutor? Pergunta a matrona. Eu faria isso por uma razão muito simples, porque podem ser pessoas tristes iguais a você, porque podem ser problemas, com dificuldades iguais a você, e quem sabe as violetas não serão para essas pessoas uma razão de viver, não darão para elas um sentido para a vida. E ele assim fez. E a mulher: prometo, doutor, que eu vou pensar, que eu vou refletir. Ele se foi. Naquele mesmo dia, ele pediu que os familiares daquela matrona, daquela senhora, enviassem até ela as mais variadas correspondências, a chamando para ir nos mais variados lugares, e utilizassem de outros nomes, e utilizassem de pseudônimos, ao que um familiar indagou: mas isto é um blefe, isto é uma mentira. Ao que o médico respondeu: isto é uma proposta terapêutica, isto é uma proposta pedagógica, porque eu estou tentando, com a familiar de vocês, colocá-la em movimento, colocá-la para trabalhar e, principalmente, devolver a esta senhora uma razão de viver, um sentido para a existência. Ela precisa ocupar-se, ela precisa pensar em algo, ela precisa viver para algo. Então, doutor, disseram os familiares, nós aceitaremos, e começaram a mandar as mais variadas cartas, as mais variadas correspondências. No outro dia, ele dirigiu-se à casa da mulher. E aí, o que me diz? Doutor, eu aceito a sua proposta. Eu enviarei uma de minhas violetas a cada um que me fizer um convite. Pela primeira vez, ela levantou da cama. Pela primeira vez, ela começou a pensar em algo que não fosse tristeza, que não fosse coisas ruins, que não fosse sobre os problemas ou os vícios das pessoas. Ela abriu a carta, disse que não poderia ir ao compromisso e mandou uma violeta àquela pessoa. E assim, a partir daquele dia, ela começou a doar violetas a todos que a convidavam para alguma festividade. Passaram-se os dias, cumpria-se o tratamento. Um dia, o médico chegou em sua casa. E aí, como está? Doutor, estou muito atarefada, não tenho tempo para mais nada, e algo me consome o coração. O que? A tristeza, a reclamação sobre a vida. Não, doutor, as minhas violetas acabaram, e as cartas não param de chegar. Eu não tenho mais violetas para dar. O que eu faço? E o doutor:
tem uma floricultura ali na esquina. Vamos comprar violetas. Não, doutor, eu não saio desta casa há muito tempo, há alguns anos, para dizer a verdade. E o médico, eu estou vendo, você está muito branquinha, um tanto quanto desbotada. É hoje o dia. O médico deu-lhe as mãos, abriu as portas da casa, o sol entrou naquela casa, trazendo vigor, trazendo luz, trazendo esperança. E quando o sol bateu nos olhos daquela senhora, ela parecia ganhar uma nova vida. Foram até a floricultura, compraram as flores, e ela continuou a doar violetas, a doar flores a cada uma das cartas que lhe chegavam. O tempo se passou, um dia o médico chegou, e aí? Ah, doutor, a vida, doutor, é tão bonita, é tão boa de ser vivida. Eu não tenho tempo mais para pensar em tristeza, para pensar em qualquer tipo de reclamação. Hoje eu recebo muitas cartas, eu fiz muitos e verdadeiros amigos. Hoje eu até já saio para passear, vou às igrejas, vou aos parques, vou ao jardim. Sabe, doutor, até aquele floricultor que eu achava chato, que não sabia conversar, sabe que da última vez ele até deu uma piscadinha para mim. Ah, doutor, eu não sabia o que fazer. Eu curvei a cabeça, meneei para baixo e quando levantei, dei outra piscadinha para ele. Acho que ele quer me namorar, doutor, e o que você acha? Nós nascemos para amar, nós nascemos para nos relacionar. Tente, seja feliz. E ela, de violeta em violeta, de saída em saída na rua, venceu a depressão. Encontrou um sentido para a própria vida, encontrou uma razão para viver, deixou a cama, pôs-se em movimento e tornou-se uma pessoa em paz, uma pessoa do bem e para o bem, e que não tinha tempo para pensar em dor ou em doenças. Muito tempo depois, ela desencarnou. E na cidade onde morava, nos Estados Unidos, ela ficou conhecida como a Dama das Violetas. Alguém que conseguiu redimir-se da tristeza e da dor para tornar-se alguém que dá alegria, que preenche a vida das outras pessoas com paz. Cada um de nós, meus irmãos, então, pode e deve encontrar um norte para a existência. Cada um de nós tem uma gama de atividades que nos esperam e que nos compete realizar pelos caminhos do mundo. Aquela senhora foi ofertar violetas, mas cada um de nós pode encontrar em mínimas, nas mais variadas atividades, algo com que nos ocupar, algo com que preencher o nosso tempo, algo que dá valor, que preenche o sentido da nossa existência. Foi Allan Kardec que, em a questão 132 do Livro dos Espíritos, indagou aos nossos benfeitores espirituais qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Era como se o insigne codificador do Espiritismo, o nosso mestre Leonês, perguntasse: qual o sentido da vida? Ao que os bons espíritos responderam:
Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, qual o sentido, qual o mote, qual o norte da nossa existência? Respondem os bons espíritos: muitos de nós nascemos para nos recompor perante os débitos transatos, perante as mazelas que carregamos na alma e trazemos os processos expiatórios com X, que quer dizer educatórios, regeneratórios para o nosso espírito. Outros tantos trazem uma missão, um objetivo para com seus irmãos, para com a humanidade. Mas quando lemos essa resposta dos bons espíritos, muitos se atêm apenas na primeira parte, quando lemos provas ou expiações. E pensamos: eu tenho na minha vida provas a suportar, eu tenho expiações a cumprir. Mas nos esquecemos da segunda parte da resposta dos bons espíritos, que eu fiz questão de grifar. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Daí então, qual o sentido da nossa vida? Para que vivemos? Cada um de nós tem uma parte a cumprir na obra da criação. Teremos sim no curso da vida dores expiatórias, teremos que passar por momentos difíceis, mas cada um de nós tem uma parte a cumprir na obra da criação. Cada um de nós toca um instrumento no grande concerto de Deus. Podemos encontrar um sentido para a vida cuidando dos animais. Podemos encontrar um norte, um sentido para a vida tocando um instrumento, alegrando as pessoas. Podemos encontrar um sentido para a vida na casa de Francisco de Assis e nas inúmeras atividades aqui desenvolvidas. Podemos encontrar o sentido para a nossa existência, e eu nunca me esqueço dele, companheiro da Sociedade Espírita Fraternidade. E quando eu falo na CEF, todos se lembram do Raul, o nosso grande líder. Mas eu agora quero falar do Celso, aquele que lava as panelas do trabalho assistencial de domingo, onde nós recebemos moradores de rua, aqueles que são abandonados pela sociedade, que passam fome, que são muitas vezes olhados com cara feia na rua. E uma vez eu lhe perguntei: o que te faz feliz, meu irmão? Qual é o sentido da sua vida? E ele me respondeu: enquanto houver panelas para serem lavadas, eu serei feliz, porque nessas panelas são feitos os alimentos, onde comem, os quais são o alimento para os nossos irmãos que se encontram na rua. Olha a percepção do que é o sentido para a vida. Muitas vezes queremos fazer coisas grandiosas, queremos ser médiuns, queremos ser oradores espíritas, queremos aparecer ou ganhar palmas, mas
são nas coisas pequeninas que mostramos o nosso valor. São nas coisas pequeninas, nas coisas feitas com o coração, que encontramos um sentido para a existência. Uma vez, Divaldo Pereira Franco respondeu uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele disse que se cada um de nós nesta vida for capaz de dar conta de si mesmo, das próprias problemáticas, de se tornar uma pessoa de bem, uma pessoa honrada, uma pessoa proba, uma pessoa com propósitos, terá encontrado o sentido da existência. Mas nós, muitas vezes, queremos dirigir massas, queremos influenciar pessoas, enquanto trazemos o próprio íntimo em frangalhos. Então, o sentido para a vida está naquilo que nós gostamos de fazer, mas também naquilo que nós nos sentimos habilitados para fazer. Se é pequeno, não importa, porque pouco com Deus é muito. Se eu ainda não consigo ajudar a muita gente, que eu ajude a mim mesmo a me tornar uma pessoa de bem. Que eu ajude aqueles que estão do meu lado, os meus familiares. Muitas vezes na rua, eu sou um grande trabalhador do bem, e dentro de casa um verdadeiro déspota, um verdadeiro tirano. O sentido para a vida, cada um de nós o pode encontrar nas mais variadas tarefas. Mas na noite de hoje, eu trouxe 5 propostas para a nossa reflexão, para que, pensando nessas 5 propostas, se ainda não sabemos o sentido da vida de cada um de nós possamos encontrá-lo. E a primeira proposta é: a vida é bela. Mas, Rafael, eu quero encontrar um norte para a minha vida, e você vem dizer que para encontrá-lo eu tenho que pensar que a vida é bela. Sim, porque quem não consegue ver beleza na vida, quem não consegue ver colorido nas coisas, não consegue encontrar um próprio caminho por onde possa percorrer. Porque no mesmo mundo onde hoje ligamos a televisão e ouvimos falar em corrupção, e ouvimos falar em problemas na família, e ouvimos falar nas mais variadas dificuldades, é o mundo que Deus ornou com a natureza mais bela. É o mundo que Deus ornamentou com as flores de mais variadas cores. É o mundo onde encontramos pessoas devotadas, pessoas fraternas. E como então enxergar beleza na vida? E como então encontrar um norte para a existência? É tudo questão de ponto de vista. Diz-nos Jesus no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Há pessoas que olham para este copo e falam: é um copo vazio, porque está com água pela metade. Não vão conseguir encontrar um norte para a existência, porque a visão do mundo é pessimista, a visão do mundo é triste, porque quem é otimista, quem consegue ver colorido nas coisas, olha para o mesmo copo e fala: é um copo com água, ainda que pela metade ele está preenchido. Não foi por outra razão que Fernando Pessoa, o grande pensador e poeta português,
em uma de suas mais belas poesias, nos disse: nem todos são dias de sol, pois que a chuva, quando falta, pede-se. Por isso tomo a infelicidade como a felicidade, assim como quem não estranha que haja rochedos e ervas, que haja planícies e montanhas. O importante é ser natural e calmo, olhar como quem sente, andar como quem olha, e quando se vai morrer, lembrar que o dia também morre. E é belo o poente, como é bela a noite que fica. Nos seus singelos versos, Fernando Pessoa queria dizer que precisamos do sol como precisamos da chuva, que precisamos dos montes como precisamos das planícies, que a vida é um poema de beleza e de felicidade nos dias da alegria ou nos dias da tristeza, porque quando estamos alegres, rejubilamo-nos pela graça recebida do Pai, mas quando a tristeza nos visita, rejubilamo-nos da mesma forma pela oportunidade do aprendizado. Então, primeira proposta para pensar em um sentido para a vida é bela. Segunda proposta, eu nasci para amar. Aqueles que ainda não encontraram um sentido para a existência e querem na noite de hoje levar consigo uma proposta, uma consideração, um norte, levem isso como que grudados no espírito. Coloquem essa frase como um imã na geladeira. Nós nascemos para amar, porque o amor é o sentimento que nos liga a Deus, porque o amor é a proposta máxima que Jesus veio nos trazer à terra. Não foi por outra razão que em João capítulo 15, versículo 12, ele nos ensinou: o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Daí então, se queremos encontrar um objetivo, um norte para a nossa vida, precisamos amar. Porque quem apenas quer ser amado, quem acha que o mundo gira ao redor do próprio umbigo, quem quer que as pessoas fiquem rodeando, remontando a própria criança em seu egocentrismo, ainda não saiu da infância do sentimento. Como nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, nós nascemos para amar, nós nascemos para nos aproximar uns dos outros, para enxergar as misérias, muitas vezes ocultas ao nosso olhar. E por isso, essa razão das nossas casas espíritas, aproximarmos-nos uns aos outros, exercitar o amor e ganhar um norte para a nossa existência. Terceira proposta. Quem é essa, pessoal? Parecem-se muito. Esse é o anjo bom da Bahia. Quem é, pessoal? Agora vocês não esquecem mais. É uma pessoa que conseguiu transformar um galinheiro no mais amplo e hoje maior complexo hospitalar da Bahia. As casas de saúde Santo Antônio, e uma das maiores do Brasil, porque ela descobriu um sentido para a existência dela. Qual é o sentido? Servir. Foi Jesus que disse a cada um dos nossos corações: vós me chamais mestre,
e disseste muito bem. E eu vim ao mundo não para ser servido, mas para servir. Então, cada um de nós que ainda não se amoldou a uma espécie de serviço, que nos acostumemos desde então, que deixaremos de lado as ites da artrite, a ose, da artrose, da osteoporose e das mais variadas depressões. Não que não precisemos de médicos, de psicólogos, de psiquiatras, que são benfeitores que Deus permitiu que chegassem à Terra, mas que quando começamos a servir, quando começamos a olhar a dificuldade dos outros, passamos a ver as nossas tão pequeninas, que acabamos esquecendo de nós mesmos. Então, terceira proposta para encontrarmos um sentido para a vida: eu nasci para servir. Eu nasci para ser útil. Eu nasci para estender braços e não para cruzá-los. Dizia Mohandas Karamchand Gandhi, o Mahatma, que vem do sânscrito e quer dizer grande alma, Mahatma Gandhi. Quem não nasceu para servir, não serve para viver. É uma frase pesada, impositiva, que Joana de Ângeles amolda o nosso estágio de crescimento moral e nos diz de uma forma mais doce, mais suave: quem não aprendeu, quem não nasceu para servir, é porque ainda não aprendeu a viver. Fica melhor ao nosso entendimento. Daí então, propostas para encontrarmos um sentido para a vida. A primeira: a vida é bela. A segunda: eu nasci para amar. A terceira: eu nasci para servir. A quarta: o relógio aqui em Macaé é de pilha Duracell, porque ele anda e ele vai dizendo para mim: caminha mais depressa. Quarta proposta: eu não vou olhar agora, mas vocês olham. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um ser humano mau. Quantos maus com L, quantos maus com U? Apenas o último mal com U. Mal com U, contrário de bom. Mal com L, contrário de bem. O que quer dizer o seguinte: não é o mal que vem de fora que me torna uma pessoa ruim, uma pessoa má. É o mal que eu faço. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós é que plantamos e depois colhemos de acordo com a própria sementeira. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Podemos elevarmos-nos aos páramos celestiais de acordo com as nossas boas obras, de acordo com a boa intenção do nosso coração, como podemos ficar marcando o passo nos dias tumultuados do presente. Se queremos encontrar um sentido para a própria vida, para a própria existência, deixemos de culpar os outros por aquilo que nos acontece. Vejamos que muitas pessoas dizem assim: a culpa da minha vida estar assim é do meu pai, é da minha mãe, é da nossa presidente, é dos políticos, é da sociedade corrupta. A culpa
culpa de tudo que acontece conosco é nossa. Nós é que forjamos a nossa existência. Nós é que plantamos flores ou espinhos e colheremos de acordo com a nossa sementeira. Nossos pais, nossas mães são anjos que nos permitiram vir à existência. Nossa sociedade é o reflexo do psiquismo coletivo. Nossos governantes, fomos nós que os elegemos. Então, a culpa não é de ninguém. Nós é que precisamos nos tornar pessoas melhores, mais afáveis, mais fraternas, mais pacíficas, para que o mundo se torne melhor. Por isso Gandhi dizia: não existem caminhos para a paz, a própria paz é o caminho. E por fim, se eu quero encontrar um sentido para a existência, eu devo pensar que há um sol brilhando dentro de mim. Há algo que me impulsiona a seguir em frente. Há algo que me diz: não pare, não se canse, levante-se, você é capaz. Conhecem Thomas Alva Edison? Inventor da lâmpada elétrica. Depois de falhar durante quase 1000 vezes, as vozes do pessimismo, as vozes do mundo, que muitas vezes apontam dedos em riste, que muitas vezes caluniam, que muitas vezes gostam de deprimir ou depreciar as pessoas, disseram para ele: você não acha que a sua vida é uma frustração? Você não acha que você é um homem sem valor? Você não acha que fracassou? E ele respondeu: eu não falhei 1000 vezes. Eu apenas descobri 1000 formas de não fazer. E porque ele teve essa atitude propositiva, é que hoje nós temos a lâmpada elétrica iluminando o nosso salão. Daí então, se eu quero ter um sentido, encontrar um norte para a minha existência, eu devo saber que é um sol brilhando de mim, Jesus de Nazaré, que nos acompanha há mais de 2000 anos, que quando muitas vezes tombamos perante o mundo e as pessoas nos falam: você não vai conseguir, ele nos fala: vai sim, levanta. Quando os vícios nos derrubam e muitas vezes sentimos-nos fracassar, ele vem por intermédio dos benfeitores: levanta, meu filho, há um sol brilhando dentro de você. Quando não conseguimos realizar coisas que gostaríamos ou queríamos, uma voz interna: levanta, há um sol brilhando dentro de você. Se eu não acreditasse nisso, hoje eu não estava conversando aqui com vocês. Talvez eu estivesse num hospital psiquiátrico, mas como eu sempre acreditei que existia um sol dentro de mim e que eu podia levantar tantas quantas forem ou fossem as vezes que eu caísse, hoje eu aqui estou, proposta para encontrar um sentido para a existência. Há um sol, Jesus de Nazaré, brilhando no íntimo de cada um de vocês, brilhando no íntimo, cuja história de vida, cuja biografia encanta-nos profundamente, porque era um médico, era um grande psiquiatra, era um grande conhecedor das problemáticas humanas. O ano de 1938, as tropas da SS
As tropas de Hitler invadem a Áustria, invadem Viena, e porque ele era judeu, ele é levado junto de sua mulher, junto de seu pai e mãe, para Auschwitz, na Polônia. E lá ele perpassa os 7 anos terríveis da guerra, perpassa dores, perpassa frustrações, perpassa aflições, mas lá de dentro ele não perde o sentido da vida. Ele percebe que as pessoas que conseguem viver para algo ou viver para alguém suportam as mais variadas vicissitudes, suportam os mais variados problemas. Ele era médico e todas as noites ele ia de enfermaria em enfermaria, de quarto em quarto, querendo saber das dores dos seus irmãos, querendo saber qual dos pacientes ele poderia atender. E permanece vivo, permanece alegre, permanece nutrindo um sentido para a vida durante todos os dias da Segunda Grande Guerra, que termina, e ele sai das prisões, ele sai dos campos de concentração, e ao sair de lá, ele se torna um grande escritor. Ele se torna alguém que ajuda outras pessoas. Sai em 1945, vive até 1997, cria a logoterapia, a terapia que trata as pessoas devolvendo-lhe um sentido para a existência, devolvendo-lhe um norte, uma razão de viver, tomando por base as próprias experiências. E ele narra a própria experiência neste livro aqui, Em Busca de Sentido, do qual eu me espelho para falar para vocês na noite de hoje. E neste livro eu retiro uma frase que gostaria que servisse para as nossas reflexões. E a frase é essa: nós que vivemos em campos de concentração, e poderia ser assim, nós que vivemos dores, nós que choramos, nós que passamos dificuldades durante o transcurso da existência, lembramos-nos dos homens que caminhavam pelos alojamentos, confortando os companheiros, oferecendo-lhes seu último pedaço de pão. Lembramos-nos das nossas vidas, lembramos-nos daqueles que têm dores maiores do que as nossas, que têm dificuldades ainda mais acerbas e que precisam do nosso carinho e que precisam da nossa atenção. E continua Viktor Frankl: eles eram poucos em número, nós, os trabalhadores do bem, ainda somos poucos, mas podemos crescer, podemos nos multiplicar, podemos, pela corrente do bem, permitir que o amor de Jesus se espalhe por sobre a terra. Mas deram provas suficientes de que tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa: a expressão de liberdade humana, o poder de decidir que atitude tomar em determinadas circunstâncias e que caminho seguir. Coloque isso como um selo sobre teu coração. O amor é tão forte quanto a morte. O amor, em verdade, é mais forte do que a morte. Então, meus amigos, essa experiência de Viktor Frankl, que sobrevive às dores de um campo de concentração e consegue de lá sair para dar ao mundo o testemunho de que o amor é
é mais forte do que a própria morte. É um exemplo, é um testemunho para cada um de nós, que muitas vezes nos esfacelamos ante os dias tumultuados do presente, mas não devemos perder de vista que a vida é bela. Nós nascemos para amar, nós nascemos para servir. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um ser humano mau. Há um sol brilhando dentro de mim e principalmente o amor é mais forte do que a morte. O amor é mais forte do que tudo. Em verdade, quando Viktor Frankl encontrou um sentido para a vida, quando nós buscamos um sentido para a própria vida, é Ele que nós encontramos. Jesus de Nazaré. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Era como se ele dissesse em João capítulo 14, versículo 6, para cada um de nós: eu dou sentido à sua existência. Aqueles que me buscam encontrarão norte para a própria vida, pois que eu sou o médico de almas. Eu enxugo as lágrimas que teimam em aljofrar pelo rosto. Eu é que impulsiono os vossos corações à paz, à tranquilidade e a buscar a servir e a amar cada vez mais. Agradecido à casa de Francisco de Assis, a George Pai, a George Filho. Agradecido a cada um de vocês que tiveram a paciência de me escutar. O salão principal, o salão ao lado, o corredor, todas as adjacências, o nosso plano espiritual, um dia, quem sabe, as calçadas, um dia, quem sabe, os nossos corações se irmanarão e num cântico único, com devoção a Jesus, diremos, de mãos dadas, que não precisam ser mãos físicas, mas são mãos espirituais: Senhor, eu encontrei-te como um sentido para a minha vida. Fazei de cada um de nós aqui presente, na noite de hoje, instrumentos da tua paz. Para que, Senhor, quando o mundo falar em ódio, nós sejamos as gotículas de amor, tal qual pequenos beija-flores, levando porções no bico para derramar onde a miséria ainda aporta em sua grandeza, onde as bocas vociferam palavreado fútil, palavreado que escarnece, onde houver ofensa, Senhor, ensina-nos a perdoar. Não um perdão da boca para fora, mas o perdão da tolerância, que é o perdão de aceitar o outro como uma parte de mim. Onde houver discórdia, Senhor, permita-nos ser unidos, como seu servo, também amante de Francisco Bezerra de Menezes, um dia disse que unidos seremos força, sozinhos apenas pontos de vista. Onde houver, Senhor, desespero, que eu leve a tua esperança, esperança que depois desta vida, aqueles que não falam, falarão, aqueles que não enxergam, enxergarão, que depois dos dias de corrupção, nós encontraremos dias de mansidão, dias de pacificação, dias onde os homens encontrarão o valor
de viver numa nação, Senhor, onde houver erro, que eu leve a verdade. A verdade de quem descobri-la não viverá mais no erro. O erro que segrega, o erro que proscreve, o erro que nos afasta de Ti. Mestre, onde houver tristeza, permita que nossos lábios sorriam, porque a vida é bela, porque quando vemos coisas ruins, é para que tudo melhore, porque nada na vida se perde, nada na vida é por acaso, tudo é obra do seu amor, tudo é transformação. Ó Mestre, quando o mundo falar em trevas, permita que eu seja uma vela, permita que eu seja um pequeno facho de luz, para iluminar aqueles que andam na escuridão. Ó Jesus, que eu consiga cada vez mais e mais consolar, na atitude daquele que vai ao encontro, daquele que abraça, daquele que afaga, do que ser consolado, compreender do que ser compreendido e, sobretudo, amar do que ser amado. Amar da minha família os que não são da minha família, amar os meus inimigos, amar aqueles que gritam comigo, amar aprendendo a dar a outra face, porque, Senhor, é dando que se recebe. Nós não seremos julgados pela cor do nosso credo religioso, mas por aquilo que dermos com sinceridade do nosso coração. É perdoando que se é perdoado e, sobretudo, é morrendo, não a vida física, mas a vida dos erros, o homem velho que se vive para a vida eterna, a vida que não cessa, a vida que Tu nos prometestes. Ó Senhor, dai-nos a Tua paz e mantenha-nos sob as luzes do Teu bem, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Eu aprendi com o nosso amigo Raul Teixeira que todas as palmas a gente sempre direciona a Jesus. Mestre amado, as nossas palmas ao colo do Teu amor. Tu que tem nos guiado, Tu que tem enviado ao mundo mensageiros espirituais, tal qual Francisco, Meimei, Bezerra e outros tantos. Receba o nosso aplauso sincero em forma de justa retribuição, porque tens nos olhado, Senhor, porque tens cuidado da nossa vida e da nossa família, porque tens nos carregado em Teu colo amoroso e misericordioso. Recebe as nossas palmas, Senhor, porque Tu tem feito uma obra de amor nesta casa em Macaé, o Lar Francisco de Assis, que alberga tantos corações, tantos trabalhos. Nós Te rogamos, abençoe este hospital, escola e lar, seus dirigentes, seus trabalhadores, todos que aqui aportam para aprender a se tornar pessoas melhores, a entender o Seu Evangelho pelas luzes da veneranda doutrina espírita, a doutrina do amor. Abençoa, Senhor, nesse instante, todos aqueles cujos nomes passam em nossas cabeças, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas da repartição profissional. Abençoe, Senhor, os que sofrem, os que trazem as dificuldades orgânicas,
as dificuldades espirituais. Permita, Senhor, que do alto, da tua farmacopeia espiritual, possam ser bafejados posteriormente na atividade do passe os fluidos e as energias de que todos carecemos. E envolve-nos na tua paz na noite de hoje. Leva-nos na tua misericórdia aos nossos lares. Protege-nos no transcurso dessa semana. E fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.